quando a Google reverte algumas políticas de diversidade, quando a Meta reverte políticas de diversidade, não estão mais lá as vagas que seriam relacionadas a projetos na Meta, a projetos no Twitter, a projetos na Google. E por que você acha que eles reverteram? Eu não trabalho com achismo, Dom, tu pode ser mais objetivo. Por causa da própria militância. Não vou ser redundante aqui, tem 2 vídeos do Spectre pra vocês verem os argumentos que eu usei. Mas eu não trabalho com achismo. Não tô dizendo achismo. Tu tem dados que comprovem essa afirmação? Ser LGBT no Brasil é um ato político. Quem concorda pode vir. Eu acredito que ser LGBT no Brasil é um ato político, porque a gente tem um contexto histórico de muitos anos, décadas, séculos e desde a colonização, onde ser uma pessoa dissidente de gênero e sexualidade é motivo de perseguição, tortura, morte e de grandes problemas psicológicos que são decorridos que acontecem em decorrência da violência que a gente passa numa estrutura machista, LGBTfóbica, racista e que prioriza uma elite dominante, que é, em sua maioria, branca, cis e hétero. Então, não tem como você pertencer a um grupo minoritário de direitos e não estar lutando pelos seus direitos. E a única forma de você resistir é lutar. Salve, eu sou o Júpiter, tenho 32 anos, sou MC, criador de conteúdo, produtor cultural, agente do hip hop desde 2004 e eu tô aqui nesse debate hoje porque não tem a menor possibilidade de eu ser LGBT de direita. Devido ao contexto histórico, cultural, social, eu sou uma pessoa trans de esquerda. Bom, eu acredito que ser uma pessoa LGBT por si só não é inerentemente político. No entanto, quando a gente identifica todas as desigualdades que ocorrem na sociedade para a parcela da população que é LGBT, quando a gente verifica atos legislativos sendo propostos por parlamentares que visam revogar direitos de pessoas LGBTs, quando a gente vê pessoas que dizem defender crianças, só não as defendem quando elas são LGBTs, e a gente se cala para tudo isso, a gente é omisso com tudo isso, a gente acaba compactuando. Então não tem como tu compactuar com violência acontecendo com alguém do teu lado, só porque talvez tu não entenda a existência ou tu discorda do que a pessoa é, seja por que motivo for, e não trazer isso para o âmbito da política, porque infelizmente a discussão ocorre na política, a legislação ocorre na política, a manifestação ela é política. Tanto que as pessoas hoje do espectro da direita utilizam pessoas LGBTs como plataforma eleitoral, indo à parada LGBT para se autopromover, fazendo corte rápido com certas marcas para se autopromover. Para quê? Para comunicar para uma parcela da população que é completamente ignorante no assunto e criar uma vilanização da população LGBT. Então, ser LGBT não é inerentemente um ato político, mas se calar as violências é um ato de omissão. Então, tu não pode se calar as violências. Não se calando as violências, tem que ser um ato político. Oi, gente, tudo bom? Sou a Michele, dona do canal Astrava da Vida. Eu sou gestora de tecnologia da informação e militante pela causa LGBT. Eu venho há mais de 15 anos estudando sobre o assunto, tentando identificar quais são os grandes problemas que a gente tem na nossa sociedade. E nesse período todo deu para ver que a gente tem um grande inimigo da diversidade, do progressismo, que é a direita brasileira. Então, nesse debate, é impossível me alinhar com a direita, sendo uma pessoa progressista, e estar a favor da luta pela comunidade LGBT. Bom, tudo é político e política, né? E a existência de pessoas LGBTs assumidas é um ato político, tendo em vista que a gente está numa sociedade que faz de tudo para que a gente reprima a nossa existência, a nossa sexualidade, a nossa identidade de gênero, esconda isso, né? Existe até alguns discursos assim, né? Até pode ser, mas não pode ser assim, não pode ser afeminado, não pode ser de tal forma, né? Então, a todo momento fazem com que a gente não queira ser quem a gente é, com que a gente esconda quem a gente é, que a gente reprima tudo que a gente é.
Então, eu acredito, como a Michelle falou, né, talvez ser LGBT não seja em si um ato político, mas a partir do momento em que você se assume para o mundo, para a sociedade, se coloca dessa forma, né, principalmente se coloca de uma forma orgulhosa, numa forma onde não há vergonha de ser quem você é, isso sem dúvida se torna um ato político. Como Júpiter falou, desde a colonização do nosso país, desde 1500, quando os portugueses invadiram esse território indígena, eles impõem a cis-heteronormatividade, primeiro para os povos indígenas, depois para os povos africanos, onde não existia essa cis-heteronormatividade. Então, a imposição que eles trouxeram dessas identidades de gênero e sexualidades, ela ceifou, ou tentou ceifar, matar, tudo aquilo que não se encaixasse num padrão. Então, a gente tem exemplos do período colonial de indígenas, africanos, né, que não se encaixavam nessas normas e foram mortos. Seja porque eles continuaram se afirmando daquela forma, mesmo ameaçados de morte, né, ou até pessoas que, infelizmente, não cederam àquela pressão e acabaram sendo mortos de fato. Então, isso acontece no nosso país desde o período colonial e continua se perpetuando até os dias de hoje. E acho que até o fato de existirem pessoas de direita que se declaram LGBTs, né, e colocam, né, em nomes de movimentos, por exemplo, gays de direita, gays com Bolsonaro, gays conservadores, mostra que é um ato político, porque senão não estaria ressaltando isso dentro do seu movimento, da sua luta política. Significa que no meio político, né, que essas pessoas estão inseridas, isso é uma questão. Se não fosse uma questão, não precisaria ser ressaltado, né? Seria uma coisa natural que passaria abatido, né? Mas não passa abatido, se ressalta e é preciso se afirmar, se reafirmar, se colocar, comprovando que é uma questão política. Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou mais conhecido como Chavoso da USP, tenho 25 anos, sou cientista social formado pela Universidade de São Paulo, sou palestrante, educador, criador de conteúdo nas redes sociais. E eu sou um LGBT de esquerda porque, historicamente, a esquerda é o campo político que sempre lutou contra o sistema e pelos grupos oprimidos e explorados. Isso inclui os trabalhadores de um modo geral e também a comunidade LGBT. Pode vir quem discorda. Antes de qualquer coisa, quem descriminalizou a homossexualidade no Brasil foi Dom Pedro II, né? Estamos falando tanto de colonialismo e tal. Eu concordo com a Michelle quando ela diz que não especificamente você ser LGBT é um ato político. Tudo é política. Então nós, como homossexuais, como LGBTs, pessoas trans, porque nós somos especiais apenas, por isso seremos tratados, vamos pegar isso como política, né? O movimento LGBT faz com que tenta passar essa imagem de que nós somos especiais. Nós não somos especiais, né? Nós merecemos respeito, nós merecemos tratamento, né, de acolhimento como todas as outras pessoas. A partir do momento que você pincela isso e tira, olha só para essa parte de mim, não faz sentido você politizar somente por isso, né? No Brasil, a existência é um movimento político. Você existir no Brasil com uma taxa de homicídios, uma das maiores do mundo, é um movimento político, né? Quando você tenta se alimentar, né? Tem pessoas no Brasil que não conseguem se alimentar em 2025. Isso é um movimento político. Por que eu tenho que olhar só para os LGBTs como se fossem alguém especial, para olhar, porque tenho que politizar por esse momento, por causa desse movimento? Quando eu crio um movimento chamado Gays com Bolsonaro, não é para, olha para a gente como política. Não. É porque eu entendia que no Brasil, assim como no mundo, não só no Brasil, mas como o prompt falando sobre o Brasil, nós temos no Brasil a ideia, ainda temos, né, graças aos gays de direita, os gays conservadores, essa ideia tem mudado, de que todo homossexual seria de esquerda. E não, né? Nós mesmos somos diferentes, né? Eu sou um homem cis, a Sabrina é uma pessoa trans, então nós somos diferentes. Por que esse tratamento especial, querer regalias especiais, a gente só quer respeito? Não tem porquê, não existe esse, eu tenho que tratar o LGBT porque ele é especial. Não. Antes de qualquer outra coisa, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. O Dom não é mais especial porque ele é homossexual. Então, assim, tudo é política. Colocar somente o LGBT, porque é um ato político ser LGBT no Brasil, eu discordo disso. Meu nome é Dom Lancelotti, eu tenho 36 anos, sou bacharel em Direito e trabalho com marketing digital. Eu me considero de direita por defender princípios que a direita defende, como um desses princípios a liberdade. Eu também sou fundador do movimento Gays com Bolsonaro
E estou aí há uns 10 anos, né, falando sobre a hipocrisia do movimento LGBT. Eu discordo também, concordo com a mesma fala da Michelle, que não é um ato político, mas eu acho assim, vou de encontro ao que o Dom falou e também só esse ponto que a Michelle falou que eu concordo. Que é o seguinte, porque assim, a questão do movimento LGBT, eu vejo que é uma busca de privilégios, acaba sendo por poder. E eu acho que eu defendo muito a despolitização da questão do gênero e das pautas LGBTs. Eu acho que isso foi um erro muito grande para a gente. Eu acho que atrapalha a nossa vida, atrapalha a nossa existência. Assim, para mim atrapalha. Eu, particularmente, considero um entrave na minha vida pessoal e particular a questão política de ter dominado o debate sobre gênero, né? Essa questão até dessa palavra gênero eu nem gosto, né? Eu não concordo com essa palavra gênero, né? E, enfim, isso é uma outra questão. Mas, então, eu acho assim, quando a política se apropriou dos LGBTs, das pessoas, da nossa existência, isso nos prejudicou. E eu justamente vejo esse movimento de gays de direita para rebater essa coisa que é prejudicial para nós. Porque quando a gente percebe distorções na sociedade, coisas sendo feitas, por exemplo, distorções, depois eu posso exemplificar cada uma delas, que não é o tema agora, mas a gente observa distorções acontecendo que atrapalham e às vezes até gera, eu vejo assim, por exemplo, você vê aumento de violência, aumento de ódio justamente é uma coisa meio reversa, entendeu? Eu percebo dessa forma. Então, eu sou contra essa coisa de que é um ato político. Não é. Como eu disse, eu acho que não é um privilégio ser trans, ou ser gay, ou ser lésbica, ou, enfim, qualquer outra escolha sexual que a pessoa faça. Eu acho que não é um privilégio. Eu sou a Sabrina Hans, sou uma mulher trans, tenho 42 anos, sou designer, empresária, e a minha luta tem sido na internet contra o transativismo. Apesar de eu ser uma mulher trans, eu acho que o movimento ultrapassou alguns limites e exagerou um pouco nas suas pautas. E é por isso que eu me considero uma pessoa de direita liberal. Eu não concordo com o Júpiter quando ele diz que ser LGBT no Brasil é um ato político. Primeiro porque ser LGBT é uma coisa que existe desde os primórdios da Terra, né? Se você for olhar, por exemplo, a Bíblia, desde Gênesis até hoje, existem LGBTs no Brasil, convivendo entre nós, enfim, em diversos períodos da história. E essas pessoas, elas sempre existiram. Então, as pessoas que são LGBTs hoje, elas têm uma certa naturalidade pelo fato de serem LGBTs. Mas eu também não concordo com a Michelle quando ela diz que você deixar de brigar pela sua existência é que você precisa ser LGBT, portanto, um ato político. Só que quem está hoje brigando contra a existência dos LGBTs? Quem está hoje se posicionando contra vocês precisam ser derrubados, vocês precisam morrer, vocês precisam deixar de existir? Quais são os instrumentos que o Estado utiliza para poder tentar sufocar a população LGBT? Quantas pessoas vão às ruas, por exemplo, em movimentos falando queremos o fim da população LGBT amanhã, a partir de hoje a gente não quer mais que vocês deixem de existir. Então, assim, essas falácias de que nós precisamos lutar para que a gente consiga existir, nós precisamos lutar para que a gente consiga se estabelecer. Pelo menos eu, e aqui eu não levo o meu exemplo como se fosse uma coisa que acontece de forma geral. Acho que nenhum de nós aqui pode levar o nosso exemplo como se fosse uma coisa geral, porque cada um tem a sua personalidade, né? Cada um tem a sua vida própria, cada um tem a sua particularidade. Mas pelo menos eu nunca fui em nenhum canto onde as pessoas tentaram, não, você não vai entrar aqui não porque você é LGBT, não, você não vai fazer isso aqui não porque você é LGBT. Então eu nunca precisei utilizar o fato de eu ser LGBT politicamente para existir, né? Então o que dirá para viver minha vida comum, né? Como foi pontuado tanto pelo Júpiter como pela Michelle. Fala galera, meu nome é Douglas Garcia, sou ativista, ex-deputado estadual. Sou homossexual e de direita porque eu acredito nos princípios conservadores de liberdade, liberdade de expressão, de lutar contra tudo aquilo que é errado e principalmente a gente trazer aqui para o nosso Brasil mais defesa à população de bem. Por isso que eu sou de direita. Agora eu abro
Nossa, 30 minutos e abro para o diálogo. Quem gostaria de iniciar rebatendo? Eu preciso começar. Eu também estou doido para falar. Primeiro de tudo, o prompt não é sobre a existência. O prompt ele fala sobre ser LGBT e ser um ato político. E é um ato político quando a gente tem tu, que era deputado, e na Lesp diz que tiraria no tapa uma mulher trans, como a Sabrina, de dentro do banheiro se entrasse com a tua mãe. Sim, você... Só um pouquinho, só um pouquinho. justamente isso. Só um pouquinho. E agora, recentemente, tu vai na rua e tu grava vídeo depois de te hormonizar, depois de começar a treinar boxe, depois de treinar jiu-jitsu, pra querer competir com mulher trans tirando onda na rua com gravaçãozinha de vídeo. Então, eu uso o boxe pra querer competir com mulher trans? Não isso. Tu tá indo lá, tu, um homem cis, criando caricaturas de coisas que não acontecem e ainda pregando violência, que foi algo que tu fez publicamente, inclusive, e foi penalizado por isso. Esse ato, eu não posso me calar. Esse ato eu tenho que dizer, o Douglas foi um imbecil quando ele fez aquilo. Não estou dizendo que tu é um imbecil no geral, porque eu não te conheço. Mas naquele ato tu foi um imbecil. Aqui eu estava brincando com o pessoal que é tudo banheiro woke. Nenhum de vocês reclamou de banheiro woke aqui, porque é tudo banheiro sem gênero aqui. Tá vendo o grande conflito que deu aqui mulher trans, mulher... É todo mundo adulto aqui, né? Mas o que tem a ver? Tá. Não, O que, só pontuando, é todo mundo adulto. Mas o que isso tem a ver com o banheiro woke? A grande questão aqui é Mas que... o banheiro aqui não é woke. Estava dividido entre masculino e feminino. Ou seja, tu entra no banheiro masculino e feminino, ele entra no banheiro masculino e feminino. Não, tem um hall antes. Isso não é o mesmo banheiro. Aqui nos camarim é unissex. É tudo unissex. Mas a questão é sobre a politização. Mas a questão, concluir. a questão é só a seguinte, ó. Não falar, por exemplo, sobre aquele teu ato Sim. é deixar que alguém publicamente diga tá ok ser violento contra pessoas LGBTs. E isso, dentro do ambiente social, se chama terrorismo estocástico, que é um ato que não é necessariamente o ato violento, mas é aquela bandeira verde, sinalização dada assim, ó, olha, se eu estou dizendo, pode acontecer. Em um dado momento alguém vai lá e faz. Como, por exemplo, eu fiz questão, quando eu sabia que eu ia debater com vocês, de ver se algum de vocês mencionou a morte do menino lá em Manaus, que nem era gay, pela notícia que saiu ultimamente. Você chegou a fazer alguma menção sobre a morte da Carol Eller? Quem é a Carol Eller? Porque eu não sei quem é a Carol... Calma aí. Quem é a Carol Eller? Eu sei quem é. É uma mulher lésbica que foi fazer terapias hormonais para reverter a sexualidade dela e acabou se suicidando. Falei sobre isso. Peraí. E quem era a Carol Eller? Quem era a Carol Eller? Sexual. Por que eu não sei quem é Carol Eller? Porque você tá presa Porque dentro ela é da uma sua ativista de Não, direita. porque quando tu força uma reversão de uma transição através de um conceito religioso, isso é um ato violento. Vou concluir. A minha ideia é só Ela o é seguinte, livre. se calar a violências é omissão. Então, se eu tô empurrando uma granada para cair no chão e tu não tenta parar ela, tu só diz, eu não tenho que me meter nisso daí, e a granada vai lá e estoura, tu foi omisso. O dano aconteceu igual, independente se tu agiu ou não. Então, o que eu digo que ser LGBT por si só não é um ato político, é porque tu ser gay não é um ato político. É teu relacionamento com o teu marido, com o teu namorado. Mas se calar as violências que ocorrem por tu ser gay, que é um ato omisso, é o que faz eu tornar ser LGBT um ato político. Porque eu preciso lutar contra essas violências, entendeu? Entendi. Essa fala que eu fiz há 6 anos atrás com relação a tirar uma trans do banheiro feminino aos tapas e depois chamar a polícia para prender, foi porque eu estava protegendo o direito das mulheres se sentirem seguras. Porque não é uma unanimidade, nem mesmo dentro do movimento esquerdista, que você possa ter transexuais utilizando os banheiros femininos, que se cria um terceiro banheiro, que mas se a gente então por que consiga que conversar mulheres de uma cis- maneira mais... que a gente consiga conversar de uma maneira um pouco mais tranquila, certo? Sobre isso. Porque naquele momento, no afá daquela discussão que a gente estava emocionado, sim, porque a gente estava num debate muito acalorado, eu utilizei Douglas, essas palavras. entendo, Eu mas não mudo é o minha opinião, seguinte, continuo exatamente com a mesma opinião, mas acho que a gente consegue construir aqui maneiras Tiraria de poder... a Sabrina do tapa? Eu acho que a Não, gente mas a consegue questão é a construir seguinte, maneiras de vocês poder dizem todo que mundo querem ser atendido de proteger, maneira tranquila, sem precisar de violência. vocês dizem que querem proteger as mulheres com essas atitudes. Certo. E são as mulheres cis que são atingidas com isso. Tem vários casos de mulheres cis
mulheres que estão sendo tiradas de banheiros femininos porque estão sendo confundidas com mulheres trans. Tem razão, tem várias que mulheres cis, estão tem sendo várias mulheres protegidas cis que aqui? estão sendo atacadas principalmente Não tem vários por casos. parte do Lógico movimento. que tem. Recentemente tiveram 2, uma em Recife, outra em Pernambuco. A gente tem que analisar a realidade. Eu acho que quando a gente fala de onde o Estado tô brasileiro invalidando está um caso, perseguindo mas o tá direito certo. de vocês. Tem vários Douglas, casos de deixa direitos. eu fazer um ponto aqui. Eu acho bonitinho o discurso da Michelle, que fala muito bonito. E eu gosto de gente que fala muito bonita, porque aí elas acabam se perdendo no meio do caminho. Eu acho bonito esse negócio de não podemos calar sobre a violência. Isso. Faz 8, 9, 10 anos que eu recebo ameaça na internet. Certo. Faz 2 semanas que eu recebo ameaças na internet, Certo. porque comecei a aparecer no Espectro, e aqui, né, faço um parênteses agradecendo ao Espectro o canal, né, que disponibiliza para a gente discutir esses assuntos. E eu nunca vi um homossexual LGBT de esquerda dizendo assim, não, gente, não pode ser assim. Nós Gente, precisamos do não debate. pode ser assim. Nós precisamos do debate. Agora. Agora. Com Porque esse deboche na sua acontece- cara, não acontece vale. Né? Não, que isso só um acontece instante, comigo deixa eu falar também. com a Michelle. Deixa eu Isso falar com a acontece Michelle. comigo também, Dom. E Isso aí, acontece eu direto achei bem comigo também. interessante, porque depois que o pessoal começou a Mas fazer a isso, violência é seletiva. eu fui né? ver A seu defesa da material. violência é Né? seletiva. Porque, vou contar só um exemplo. Se eu fosse levar em consideração tudo que eu li, que me mandaram de você, eu não estaria aqui hoje. Não porque eu tenha medo de discutir. Eu adoro discutir, eu sou formado numa academia que é para discutir as coisas. Eu gosto de participar de debates. Mas assim, tudo que eu ouvi de você, não era para eu estar aqui hoje. Mas eu fui ver seu material. E o tom que você aborda no seu material é sensacional. Mas por que não usar isso para calar a violência, para rebater a violência que, tipo, pessoas como eu sofrem? A Sabrina sofre. Porque nós somos chamados eu já fui ameaçado de morte. Eu também sofro violência, inclusive quando eu debati lá com o pessoal da direita, Nicolas Ferreira, Ana Campanholo, eu recebi hate virou processo por causa desse hate, inclusive, de uma esmagadora maioria de pessoas de direita, mandando as coisas mais absurdas, e obviamente ninguém de direita se manifestou. A Erika Hilton, desculpa. A Ana Campanholo criou uma campanha dizendo que ela estava sofrendo hate da militância de esquerdista. Eu nunca falei nada para ela, por exemplo, nada contra ela. E ninguém falou. Mas aí é que vem o problema. A gente não individualiza a luta. A luta, ela não é o Dom tá sofrendo problema. Agora tem uma coisa. Eu fui no seu perfil e eu vi as suas postagens desde o primeiro vídeo seu publicado. Todas. Em nenhum deles tu mostrou prints de que tu estava recebendo violência, porque eu falo sobre isso. Eu não passo pano para a esquerda, para a direita, para a centro. E nem eu mostrei prints. Eu não vi nas teus... Tá lá no teu perfil Você não agora? viu porque você não quis, Michele. Mas eu tenho que procurar no teu perfil o tempo todo. Não, tá lá. Tá lá estampado, bonitinho. Então, perfeito. Eu não tenho problema... A parêntese, sempre foi de gente de esquerda. Peraí, sempre. eu não tenho problema nenhum de cagar de pau em cima e falar contra e publicar vídeo nas minhas redes sociais, porque eu não passo pano pra ninguém. Sim. Mas a diferença entre eu e tu é que eu não passo pano pra ninguém. Ninguém com Eu discussão falei, eu acabei de te citar aqui, pergunta se o Dom vai te criticar. Pergunta se ele te criticou em 2019. Pergunta se Sabrina te criticou em 2019. Pergunta se o Pavanato, que está tentando fazer Não critiquei, mas eu legislação... concordo com tudo que ele disse. Tirar no tapa? Sim, concordo com ele. Aí sai alguém lá, tipo Porque eu. vocês são assim, Não, Michele. você- A banheiro- militância... Não, você não, Não, vocês. A militância assim, de vocês é assim, ele entendeu? deu A a militância de explicação. vocês A é assim. militância é tirar no tapa? Ele já. Você se Pessoal, considera mais pessoal, forte que uma pessoal. mulher cis? A gente vai virando todo Ai, mundo. ai. Eu vou Porque, fazer assim, uma pergunta. Eles estão eu quero fazer totalmente uma... fechados só apenas na questão minha que aconteceu em 2019. Eu quero fazer uma pergunta, porque senão cita todo mundo. A gente está com sua trans lá da direita, então a tua visão sobre esse momento do Douglas, já que ele foi citado, vamos falar dele. Então, a tua visão sobre essa Tá. declaração dele. Eu vou ser sincero, nem acompanhei esse momento, mas assim, estão comentando aqui, né? Que foi já faz bastante tempo, pelo que eu entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, uma questão que envolvia banheiro. Então, eu vou me posicionar o que é que eu acho sobre essa questão do banheiro, né? Eu sei que a direita tem essa pauta, né? É muito forte sobre a questão do banheiro. E assim, eu sempre defendi um modo de vida mais equilibrado para as pessoas trans. Eu sou totalmente contra essas brigas da militância, contra, por exemplo, essa questão do banheiro assim, né?
A gente está vendo, eu falei, na minha fala anterior, eu falei sobre as distorções sociais. Então, o que eu mais vejo pode ser por influência da mídia, pode ser e tal, mas são casos reais, são casos documentados, casos policiais, casos reais. Então, por exemplo, você tem estuprador que faz transição de gênero e pede para o presídio feminino. Sim, existe. Está na mídia, Isso tem existe. nome, Ínfimo, sobrenome, quantidade local que ínfima. aconteceu. Então, basta você fazer um search Google, vocês têm aí o Só fact porque é check. ínfima tem que ser ignorado. Não, mas vocês colocam como se fosse um grande então, problema vocês colocam social. a vida- Enquanto pessoas trans sendo É um agredidas, grande problema social. Você usa banheiro masculino? Mas é uma quantidade problema social. ínfima que você coloca como grande problema social. Você faz Não, isso mas todo é dia um com a grande polícia. problema social, é um grande problema social. Não, Só que o que se acontece? existe, A questão eu toda- eu mesmo Você faz todo dia, é ínfimo. A questão Há toda 365 dias do ano. Pessoal, deixa eu só a Sabrina concluir, daí a gente passa pro Chavoso. Faz tempo que ele está querendo falar. Tá. É assim, é um problema social, porque assim, é um problema social sim, porque eu defendo muito, eu sou super rechaçada por isso, mas eu defendo muito a questão da genitália. Eu acho que é uma coisa importante que não pode ser desconsiderada. Então, o que acontece? Um homem que tem um pênis, em geral, né, segundo a regra, eu sempre trabalho com a regra, com a maioria, né? Porque senão, se a gente ficar apenas pensando um caso ou outro caso, bom, esse caso a gente pode analisar, então a gente vai cuidar desse caso, então a gente vai dar uma extensão especial para aquele caso específico e vamos tentar resolver. Mas assim, não é um caso geral. Então, por exemplo, nos Estados Unidos já tem uma explosão de casos. Na Europa também. E não adianta você falar que assim, é lá, mas não é aqui. Não, isso são tendências. O discurso de lá, ele se alinha com o daqui. fala do Douglas. Então, o que acontece? O discurso da Europa, dos Estados Unidos, ele vai se alinhar com o daqui. Porque é uma questão ideológica. Então, se não chegou aqui, ainda vai chegar. Então, como eu disse, há uma série de casos de estupros. Eu vejo essa questão da vulnerabilidade dos espaços de privacidade das mulheres. Eu sou, vamos dizer que não voluntária, mas eu participo muito, tem uma associação chamada Mátria. A Associação Mátria é uma associação criada por mulheres, né, que faz um ativismo, que está trabalhando em Brasília a favor do direito das mulheres. Então, assim, lá tem uma explosão de Processando casos. mulheres trans, perseguindo mulheres trans, tá? É isso que a Mátria faz. E as mulheres trans não perseguem pessoas? Quem que mulher trans persegue? Várias. A eu conheço Antra várias. me persegue dia sim, dia também. Mas será, né, Douglas? Gente, a Sabrina, a pergunta pra Sabrina foi direta sobre a tua fala, ela não teve coragem de falar sobre a tua fala. Eu falei sobre a questão Qual do é a banheiro. Tu concorda Sobre com a tirar fala mulheres dele? trans a tapa A do questão do Você banheiro usa eu estava masculino, explicando. então, Eu é não isso. concordo que mulheres trans tenham essa equidade com a questão do banheiro Então, feminino. tirar a tapa, show de bola. Não, a expressão tirar a tapa quer dizer violência. Eu não sou a favor de violência. Certo. Só que ele deixou bem claro e ele explicou, e todo mundo tem direito à defesa, que ele estava no calor da emoção, nervoso. Mas ele foi punido por e era isso. um motivo de briga. Ele não Então, reverteu, ele não reverteu a fala Ele pagou? dele. Pagou. Pessoal, eu vou agora passar a palavra para o que Se ele foi o debate punido, também não é pagou. sobre uma atitude. Só antes, do sim, eu Douglas. pedi desculpa assim no mesmo dia. Exatamente no mesmo dia. Eu tento a publicação do Twitter dizendo que tu foi punido por defender a tua mãe. Gente, Pela repercussão que teve. Ok, o Douglas está lá no passado, vamos Foi, ouvir o Chavoso. Não, quando eu falei assim, não é um grande problema social, eu quero dizer, se supostamente esses casos acontecem, que eu mesmo nunca ouvi falar, não quer dizer que é um problema social, de que a gente tem várias pessoas trans, mulheres trans, que intencionalmente transicionam para estuprar pessoas, Não entrar são em mulheres banheiros trans, e fazer são homens coisas. cisgêneros Enfim, independente que de se como você utilizam da defina, eu pauta. estou dizendo, isso não é uma questão como é a transfobia, a LGBTfobia, né? Então, até voltando numa fala do Dom lá no começo, na primeira fala dele, ele fala sobre, simplesmente existir no Brasil é um ato político porque tem muitos homicídios e a fome, né? Você poder comer já é um ato político. De fato, né? A gente tem no nosso país esse grande problema de violência, de fome, de tudo mais. Mas não é como se fosse abstrato, assim, as pessoas que estão passando fome, as pessoas que estão morrendo, que estão sendo vítimas de violência. A gente consegue identificar perfis muito específicos, né? A imensa maioria que está passando fome, que está morrendo no nosso país, são pessoas negras, são pessoas pobres e por aí vai. Quando a gente pega o recorte da comunidade LGBT, a gente vai ver uma imensa quantidade de pessoas LGBTs também em insegurança alimentar, também em situação de rua. Então, a gente foge para esses debates fantasiosos, vamos falar sobre banheiro, vamos falar sobre esportes, enquanto que a realidade da população LGBT nem é essa. Qual é a porcentagem de pessoas trans que estão lá nos esportes? É ínfima. A população trans está na prostituição, está em subemprego. Só 1 a cada 4 pessoas LGBTs consegue trabalho formal
formal no nosso país. Era sobre essas pessoas que a gente deveria estar aqui falando, não sobre aquela 23 pra cá, 0,0%. Oi? De 23 para cá, né? O quê? Esse dado Ele- aí, Não, 23 esse dado pra cá. Ele está citando o contínuo. dado do Transempregos. político, né? Ele tá Esse dado sempre foi eu assim. já dou de cara. Ele está citando o dado do Transempregos que apontou para 2 anos seguidos uma queda de mais de 50%, depois de mais de 40% nas ofertas de vagas de empresas capitalistas que agora não querem contratar pessoas trans, que segundo o Existe Dom, empresa comunista. até os amigos empresários dele, eles não contratam gay porque depois processa quando é demitido por não fazer um bom Na trabalho. segunda, eu postei o do TJDF lá. Em algum Tribunal momento foi Federal do diferente esse Trabalho dado do de Distrito Federal. porcentagem de empregabilidade Foi. formal da população? De ofertas no Transemprego foi, mas são as empresas que vão lá e dizem que tem vaga. As empresas têm que ir lá e se cadastrar e dizer que tem vaga. Então, tu usar esse dado dessa maneira chega a ser ridículo, porque eu trabalho nas empresas que fazem isso. A gente vai lá e divulga a vaga. Só que, por exemplo, quando a Google reverte algumas políticas de diversidade, quando a Meta reverte políticas de diversidade, quando o Twitter reverte políticas de diversidade, não estão mais lá as vagas que seriam relacionadas a projetos na Meta, a projetos no Twitter, a projetos na Google. então eram é fácil cotas? entender o E dado. por que você acha que eles reverteram? Não, Por que você acha que eles eu reverteram? não trabalho com achismo, Dom. Tu É. pode ser mais objetivo. Eu Por não causa trabalho com da própria achismo. militância. Eu não vou ser redundante aqui. Tem 2 vídeos do Spectrum para vocês verem Tá, os argumentos que eu usei. mas eu não trabalho com achismo. Tu tem, Não tô tu dizendo tem, achismo. Tu tem dados que comprovem essa afirmação? Sim, Tanto as é- empresas estão se manifestando dizendo o seguinte: Quais este empresas? departamento, todas, Ah, tem Google, várias todas, empresas. todas que estão revertendo a política de diversidade, Existe como você um falou, viés- eles emitem um comunicado Existe falando viés assim: político o pra departamento de equidade, DEI, etc e tal, não é um setor produtivo para nós. Por que não é um setor produtivo? É isso. Provavelmente não são pessoas capacitadas. Pessoas LGBT movimentam mais de como é que 400 funciona o milhões departamento por de- ano. Não, como porque é isso que tudo é funciona o forçado. departamento de Isso não é diversidade? uma coisa Como é legítima, que é funciona o forçado. departamento de diversidade em empresa privada multinacional? Com pressão. É o quê? Ele só existe por pressão. Pressão política. Tá, então... Se não tivesse luta política, nunca teria nem tido As pessoas ONGs LGBTs trabalhando pressionaram nessas as empresas. empresas É isso, Nunca não pra é criar legítimo. A essas questão é políticas. Da essa. onde que vocês tiraram Isso essa não é informação? legítimo. Não, da isso é onde é essa informação? Pessoal, Porque não faz sentido nem estamos usar fechando 30 minutinhos aqui nessa rodada. A gente vai encerrar essa rodada e vamos para uma... Tá. Com esse consenso Nossa, maravilhoso. rodou. a Esse gente consenso encerra não agora. consenso. A parada LGBT é um desserviço para o movimento. Bom, a parada LGBT ela é um desserviço para o movimento LGBT. Primeiro que o nome dela já diz tudo, né? Parada do Orgulho LGBT. Só que quando a gente fala sobre LGBT, nós não estamos falando sobre uma característica da pessoa que é inata com relação se ela é boa, se ela é ruim, se ela tem um bom caráter ou se ela tem um mau caráter. A gente está falando de uma questão sexual. Qual é o sentido de você ter orgulho de uma questão sexual, o orgulho de você ser hétero, o orgulho de você ser gay, o orgulho de você ser bissexual, o orgulho de você ser transexual? Não faz o menor sentido isso. Então, acho que isso é um desserviço porque mostra, mais uma vez, dentre as centenas de exemplos que eu tenho, que o movimento LGBT não está preocupado com a população LGBT, porque existe uma diferença gigantesca entre movimento LGBT e população LGBT. O movimento LGBT ou militância LGBT, eles trabalham única e exclusivamente por uma libertinagem sexual irrestrita, total, e por privilégios que querem colocar essa questão da sexualidade acima dos direitos fundamentais da população, criminalizando a opinião como se fosse homofobia. Portanto, qualquer um que fala qualquer coisa contra a parada LGBT já seria imediatamente taxado de homofóbico, transfóbico e outra coisa óbvia. Por isso que eu acho que a parada LGBT ela é um desserviço para o movimento. Bom, eu acredito que a parada do orgulho, como eles falam, eu já fui, né? Eu já fui na parada. Realmente, para mim, foi muito decepcionante. Foi bastante frustrante ver, porque assim, você é criada, você é educada, você tem a sua família, e o que você vê ali não é um ambiente familiar, para início de conversa, não é. Isso foi assim, uma narrativa criada nos anos 90, traga a sua família para a parada, aqui a gente vai te receber, vem com seu filho, vem com a sua família, aqui é um lugar de família. Não é um lugar de família. Justamente ali é uma festa de celebração do sexo, né? Distribuem-se camisinhas, né? Se fosse um evento para falar de política, qual a necessidade de distribuir camisinha, né?
Aí vem falar que é política pública. Outra coisa, o movimento já incluiu a letra K, que é kink. Qual é a necessidade de você incluir kink, que é um fetiche, literalmente, na sigla, né? E o que é essa sigla? O que representa? É tirar a nossa individualidade. Você é aquela sigla ali, você é aquela bandeira, né? Quem é a Sabrina? A Sabrina é o B, a Sabrina é o L, a Sabrina é o T, não é verdade? Então, assim, eu nunca me encaixei nesses padrões de siglas. E eu vejo assim, por exemplo, a gente sabe, tem imagens do Brasil, não é do Canadá, não é dos Estados Unidos. Por exemplo, existe um documentário da Bandeirantes bem antigo, que acho que é daquele A Liga, em que eles mostram o finalzinho da parada LGBT de São Paulo, já anoitecendo, onde os homossexuais fazendo sexo no mato. E aí os policiais vão e retiram. Aí a repórter da Liga fala assim, nossa, mas eles já estão lá de novo. Aí eles falam, é assim mesmo, a gente tira e eles voltam. Então, assim, virou uma coisa escancarada, uma coisa escrachada, uma coisa que é um desserviço. A palavra foi colocada com perfeição. É um desserviço. A população que não pertence ao, como eles adoram falar, o guarda-chuva, né? Tá debaixo do guarda-chuva, a pessoa sente rejeição àquilo, né? Aí as pessoas sempre gostam de falar, militância, gostam de falar assim, ah, mas e o carnaval? Bom, o carnaval eu não sei, o carnaval é uma briga que então outras pessoas têm que ter. A minha briga é a parada LGBT, porque diz respeito, sim, eu sou uma mulher trans. Então, assim, é uma coisa que influencia na minha vida. Então, quando, por exemplo, uma pessoa diz assim pra mim, ai, você é promíscua, porque você faz parte desse movimento, eu falo, não, eu não sou promíscua. Né? Então, essa é a imagem que fica, esse é o recado que é passado, então, por isso eu sou contra. Nossa, eu vou ser um pouquinho legal, eu vou colocar uma vírgula aí e vou dizer assim, atualmente, a parada LGBT é um desserviço. Nos outros vídeos do Espectro, já narrei mais ou menos o histórico, né, que tudo isso começa com o Stonewall, que acabou sendo também, né, uma falácia, essa questão de que foi por direitos e tal. Até muitas perguntaram, você está negando que Stonewall existiu, tem várias fotos. Não é disso que eu estou falando que o motivo de Stonewall é uma falácia, está nas minhas redes lá explicado. Mas assim, quando a parada LGBT surge, a Christopher Street Pride, né, na época, lá em Greenwich Village, em Nova York, a ideia era até boa. Na época, né, existiam estados nos Estados Unidos que criminalizavam a homossexualidade. Então, os homossexuais, os LGBTs da época, hoje o movimento transgênero, os rebeldes, digamos assim, dizem que são os trans que foram os responsáveis, estavam na frente de Stonewall e jogou um tijolo no policial, tudo falácia também, isso é registro histórico para quem não conhece, né? Mas naquela época era legal, a ideia era boa, para descriminalizar a homossexualidade, né? Então, assim, a parada surge debate, isso, né? a parada surge com isso, olha, o Estado tem que olhar para nós, não posso ser criminalizado apenas porque eu sou homossexual. Se eu sou homossexual, não cometi crime contra ninguém, por que eu vou ser preso? Por que o Estado tem que interferir na minha vida? Seria uma injustiça. Era sensacional. Eu levantaria uma questão, porque eles são tão... o movimento LGBT começa tão na luta pelos direitos, pelos pobres e oprimidos, vão lá buscar na história o que eles fizeram com a Silvia Riviera em 73 na Pride Flag. Vão lá, na March Pride, né? Vão lá procurar o que eles fizeram com a Marsha P. Johnson, também na marcha em Nova York. Eles não contam, né? Essas pessoas, na época, né, eram travestis, mas eu não vou contar, vocês vão ter que buscar, porque essa é a hipocrisia do movimento LGBT. E aí eu pulo, por que eu falo atualmente? Eu pulo para 2025, em que nós temos os gays no Oriente Médio, nós temos as pessoas trans na China, nós temos as pessoas LGBTs, homossexuais em Venezuela, todos esses países sob o comunismo, sob o islamismo, e que o movimento LGBT cega, parece que finge que não tem nada acontecendo. Eu sei que o prompt é Brasil, mas por que não é comunidade LGBT? Né? Por que eu não vejo, mas agora eu vejo na parada no Brasil, um deputado estadual com o nome Palestina no casaco. Sendo que a Palestina, a gente sabe, e isso não é o Dom que está inventando, são fatos históricos, notícias e mais notícias. BBC, sei lá, LGBT Nation, vão procurar. O que os gays passam na Palestina? Para onde que os gays da Palestina fogem?
Por que será que eles fogem? Né? Usaram até um argumento no debate anterior, é porque o míssil é de Israel. Vamos lá ver se é realmente isso que acontece. Então, hoje no Brasil, é essa parada LGBT que nós temos. Por isso que eu acho que é um desserviço à comunidade. Os que discordam podem vir. Bom, tanta coisa para falar, né? Acho que talvez vou começar de trás para frente, que está mais fresco na minha mente, né? Os LGBTs da Palestina estão todos morrendo pelos mísseis jogados por Israel. Então eles não querem saber se é hétero, se é gay, se é trans, vão matar independentemente, se é criança, enfim. E durante toda a sua fala, focar na sua que foi a última, né? Tá mais fresco na minha mente, você puxa muito para outros países, né? Stonewall nos Estados Unidos, aí vamos pensar na China, não sei o quê. Claro, a gente tem que pensar o que está acontecendo em todos os países. De fato, a parada do orgulho LGBT vem ali da luta, né, de Stonewall, porque você até achei contraditório, né? Você fala, da hora, a primeira parada foi importante, mas ela marcou justamente o que tinha acontecido um ano antes em Stonewall Inn. Então, a primeira marcha do orgulho que aconteceu nos Estados Unidos foi marcando um ano da revolta de Stonewall. Então, não entendi por que você... Que é uma falácia. Não. Tá explicado. Enfim, né? eu não entendi porque você acha que a parada foi boa, mas o que aconteceu em Stonewall Inn não tem relação, né? Mas enfim, então a gente tem que puxar para o nosso país. A gente está falando de Brasil, né? A gente está falando da parada do orgulho LGBT no nosso país. E aí eu já assisti seus debates, eu nunca vi você falando sobre a origem no Brasil da parada do orgulho, ou então do próprio movimento LGBT, né? Eu sei que você sempre está puxando para Stonewall Inn, tentando dizer que aquilo ali foi uma falácia. Então vamos falar sobre o nosso país, vamos falar sobre o movimento Somos, por exemplo, né? Eu queria saber, né, a opinião que você tem sobre ele, porque eu nunca vi você falando, a origem do movimento LGBT, dos movimentos, que não existe um movimento, existem movimentos LGBTs no nosso país, que surgem principalmente durante a ditadura militar, que estão lutando ali contra a violência policial, que estão lutando contra toda a repressão que existia na época, que inclusive vocês defendem, que o Douglas defende explicitamente, né? Criou um bloco de carnaval chamado Porão do DOPS para homenagear a ditadura militar e a tortura que era cometida contra LGBTs. A ditadura militar no nosso país, ela perseguia abertamente os LGBTs, fazia operações chamadas Operações Limpeza, aqui em São Paulo, por exemplo, para caçar e matar pessoas LGBTs, né? Enfim, vocês costumam falar, Che Guevara, que não sei o quê. Ele anda com camisa do Brilhante Ustra, um coronel da ditadura que torturava pessoas LGBTs também, para além de pessoas de um modo geral, e matar mães na frente dos seus filhos. Então, a gente tem que falar do Brasil, né? Claro, como eu já disse, existem coisas importantes a se tratar de todos os países, a gente tem que ter uma luta internacional, mas, como eu disse, é muito puxar para outras coisas, para desviar do assunto, para não pautar o que realmente está acontecendo aqui e pelo que o movimento LGBT do nosso país, os movimentos LGBTs, estão lutando. Essa própria violência policial que continua até os dias de hoje, inclusive contra a comunidade LGBT, principalmente as mulheres trans que estão sendo forçadas a estar nas ruas se prostituindo. Enfim, né? Então, para voltar um pouco para o tema central, eu acho que a parada do orgulho ela não é um desserviço, mas eu também não acho que ela é perfeita. Eu frequento a parada, sim, tem 10 anos que eu frequento a parada do orgulho, comecei com 15 anos de idade, e eu nunca vi cenas de sexo, como ela falou, isso é um completo absurdo, isso é uma mentira, não tem essas coisas. Eu tenho fotos, posso te mandar. Eu dispenso, mas enfim, se tiver alguma coisa nesse sentido, acontece fora da parada, não é com aval dos organizadores, e de qualquer forma, isso não acontece.